Vai começar mais uma aula do curso preparatório CPA20 que mais aprova em todo o Brasil. Eu sou o Bruno Piacentini, sócio da Mi Banco Educação, e vim lembrar você que além das aulas aqui na playlist do YouTube, você pode acessar a plataforma de estudos da Mi Banco. O link está aqui na descrição e lá na plataforma você tem acesso a mais de 1000 questões de múltipla escolha com respostas em vídeo para treinar bastante e chegar preparado na prova. Além disso, um caderno de questões dissertativas, onde você vai memorizar muito o conteúdo. É o que você precisa para não estudar e sentir que não está aprendendo. Além disso, nós disponibilizamos para você na plataforma um suporte especializado com professores, onde você pode tirar as suas dúvidas segunda a segunda. E tudo isso por apenas R$ 49,90 mensais. O link está aqui na descrição e espero você na plataforma. Tenha uma boa aula. Você já sabe tudo sobre política monetária, política fiscal e agora você vai conhecer a última política, que é a cambial. Define as relações financeiras entre países, porque a taxa de câmbio nada mais é do que a relação entre duas moedas, certo? Conjunto de medidas que define o regime da taxa de câmbio. E aí, para falar de política cambial, eu preciso que você volte na memória o Banco Central do Brasil, que você esqueceu quando nós falamos de política fiscal. Isso porque o Conselho Monetário Nacional, órgão normativo com autoridade máxima, ele vai dar regras, diretrizes, normas para a política monetária, mas também para a política cambial. Então ele dá a diretriz, ele dá o caminho, ele determina o regime cambial que nós vamos utilizar aqui no Brasil. Já o Banco Central conduz, vai olhar para esse caminho, escolhido pelo Conselho Monetário Nacional, e vai conduzir, vai seguir o regime cambial. Nós temos na tela já 4 políticas de câmbio que podem ser escolhidas por um país. Política de câmbio flutuante, ou seja, eu vou deixar flutuar o câmbio, a taxa de câmbio, a cotação de câmbio, de acordo com demanda e oferta. Não importa, tem muito dólar na economia, entrou muita capital estrangeiro na nossa economia, beleza, a cotação vai cair. Começou a sair muito dólar da nossa economia. Teve uma crise fiscal, o investidor estrangeiro começou a tirar dólar da nossa economia. Vai acontecer o quê? A cotação vai subir. Ou seja, a relação entre demanda e oferta vai dizer qual é a nossa cotação de câmbio. Ponto. E isso vai ficar flutuando. Entrou muito, vai cair a cotação. Até quando? Até quando entrar dólar na economia, não importa. Começou a sair muito dólar, a cotação vai subir. Até quanto? Não importa. Até quanto sair dólar da nossa economia. Vai flutuar. Nós temos também a possibilidade de política de câmbio flutuante sujo, que é o que nós temos hoje aqui no Brasil. Ou seja, Banco Central. Lembrando, quem escolhe uma dessas 4 políticas é o Conselho Monetário Nacional. Mas quem utiliza, quem segue essa política é o Banco Central. Então, hoje nós temos essa política. Política de câmbio flutuante sujo, escolhida pelo Conselho Monetário Nacional. Banco Central fica paradão, fica quieto. Ele deixa demanda e oferta brigarem entre si, levar a cotação do câmbio para lá e para cá, para lá e para cá. Só que, em um determinado momento, quando for de interesse do Banco Central, o Banco Central intervém. Então, ele vai comprar dólar, ele vai vender dólar para controlar o câmbio. A cotação está subindo muito. Está subindo, está subindo. Aí não é mais interessante para o Banco Central deixar subir. Ele atua para cair. Começou a cair a cotação de câmbio. Está caindo. Aí chegou num nível que não é mais interessante cair. O Banco Central vai atuar para subir. Essa é a flutuação suja, ou seja, deixa a demanda e a oferta brigar. Deixa lá, fica quietinho. A hora que deixar de ser interessante, Banco Central atua, certo? Por isso que é uma política cambial suja. Nós temos também política de câmbio fixo, algo que foi utilizado em 1994 aqui no Brasil, no início do Plano Real. O governo simplesmente chegou, o Conselho Monetário Nacional determinou que seria uma política cambial fixa e o Banco Central tinha que garantir de qualquer maneira que o nosso câmbio seria $1 igual a R$1. Olha só que maravilha. Faz quanto tempo que você não vê isso? Eu nem vi. Eu nasci em 93, não conhecia taxa de câmbio ainda, não conhecia nada, Malemar, nem o Corinthians eu conhecia ainda. Então eu não vi essa situação. Estou acostumado com o câmbio ali em 3 já ser barato. Hoje está 5 e pouco. Então essa paridade existiu lá em 1994, certo?
E o Banco Central tinha que garantir isso. Porque pensa só, eu coloquei que $1 é igual a R$1, certo? Beleza, é isso e ponto. Só que se eu falar isso, vai se manter? Não. O que vai manter isso é a atuação do Banco Central, como nós já vamos ver na parte de desvalorização ou valorização do real, do câmbio. Nós também podemos ter a política de bandas cambiais, ou seja, é um pouco do câmbio flutuante, demanda e oferta brigando, certo? Demanda e oferta vão brigar. Na flutuante, vai brigar até onde chegar a briga. O Banco Central não vai interferir. Na flutuante suja, o Banco Central vai ficar só de olho. Deixa brigar. Deixa a demanda e oferta brigar, vai levar o câmbio para lá e para cá. Quando não for interessante, eu vou atuar. Mas não tem algo estipulado. Nas bandas cambiais, o Banco Central determina. Olha só, demanda e oferta vão flutuar, mas se o câmbio chegar a 5, eu vou interferir. Se o câmbio chegar a 5,50, eu vou interferir. Ou seja, já é de conhecimento do mercado que o câmbio vai ficar entre 5 e 5,50. Bandas cambiais, certo? Assim nós teremos a intervenção do Banco Central já conhecida. E nós temos também ainda nessa aula com relação ao risco cambial. Antes de eu falar do risco em si, nós temos que entender o conceito de desvalorização e valorização cambial. Isso eu acho essencial, tá? Porque é um conceito muito importante para a sua prova e confunde muito a cabeça das pessoas, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma cotação de câmbio aqui. E aí primeiro eu vou desvalorizar o câmbio e depois eu vou valorizar o câmbio e falar o porquê isso aconteceu. Vamos pensar que $1 está igual a... Igual não, né? Igual seria igual a R$1. $1 representa, né? Eu preciso de R$3 para comprar esse dólar, certo? Preciso de R$3 para comprar $1. Ponto. Esse é o cenário inicial. E aí aconteceu uma desvalorização cambial. Desvalorização cambial é a mesma coisa de eu dizer desvalorização do real frente ao dólar. É a mesma coisa que eu dizer também que real ficou fraco. Significa que agora, no segundo momento, eu preciso de mais quantidade monetária em reais para comprar o mesmo dólar. Antes eu precisava de R$3, agora eu preciso de R$6 para comprar o mesmo dólar. Exagerei aqui, dobrou a cotação, certo? Isso acontece porque o real ficou fraco. Quando o real fica fraco, eu preciso de mais reais para comprar o mesmo dólar, certo? Isso significa a desvalorização cambial. E por que isso acontece? Pensa que nesse primeiro cenário, eu tinha uma quantidade X de dinheiro estrangeiro aqui no país. E aí, saiu uma notícia de que a saúde fiscal do Brasil estava muito ruim, a relação dívida-PIB estava péssima, teve escândalo de corrupção, teve cenário econômico ruim, teve uma crise política em andamento, ou seja, tudo que a gente já conhece aqui no Brasil, que acontece constantemente, infelizmente. Tá. Mas a gente sabe, a gente já está acostumado a viver tudo isso. O investidor estrangeiro que pegou o euro dele, que pegou o dólar dele e trouxe para o Brasil, não está acostumado com isso. Então ele olha esse cenário horroroso e você acha que ele vai deixar o dinheiro dele aqui? Não, ele tira. Ele começa a sacar o dinheiro dele daqui do Brasil e leva para outro país. Leva para outro país emergente, como México e Índia, leva para mais segurança, Estados Unidos, Suíça, Alemanha, certo? O importante é que ele tira dinheiro do país. Ele tira dinheiro estrangeiro do Brasil. Quando sai em massa muito dinheiro estrangeiro do país, concorda que a gente tem menos quantidade monetária em dólar agora aqui? Ou seja, não é tão líquido. Por isso acontece essa desvalorização cambial. O real fica fraco, certo? Vamos trocar o cenário agora, tá? Então agora eu tenho que $1 está na cotação de R$3, cenário inicial, mesma coisa, eu preciso de R$3 para comprar $1, tá? E eu vou valorizar o câmbio. Valorização cambial é a mesma coisa que eu dizer valorização do real frente ao dólar. É a mesma coisa que eu dizer que o real ficou forte frente ao dólar. E se o real ficou forte, agora, para comprar $1, eu preciso de menos quantidade monetária em reais. Eu preciso somente de R$2, porque o real fortaleceu. Se eu pegar um pouco menos, eu consigo comprar o mesmo dólar. E por que isso acontece?
Cenário contrário. Pensa que a gente começou a resolver a crise política, a crise fiscal, começou a dar certo as coisas aqui no Brasil e isso foi noticiado. Os investidores estrangeiros vão olhar com bons olhos o Brasil. Caramba, olha só o Brasil, que legal, é um país emergente, que está em crescimento, resolveu a crise política, está tudo certinho com as contas fiscais. Legal, vou pegar meu dinheiro aqui em dólar e vou investir lá no Brasil. Ou seja, entra dinheiro em dólar, em moeda estrangeira aqui no nosso país. Aumenta a nossa base monetária de outra moeda. Logo, fica mais líquido. Isso traz um fortalecimento do real frente ao dólar. Entendido este cenário, nós voltamos para o risco cambial. A volatilidade, ou seja, sair dinheiro ou entrar dinheiro estrangeiro, mexe com a taxa de câmbio e isso afeta toda a população. Quando eu tenho uma desvalorização cambial, que você já sabe o que é desvalorização do real, o real fica fraco frente ao dólar, melhora as exportações e diminui importações. Por quê? Lembra da desvalorização? Eu precisava primeiro de R$3 para comprar $1. Aí depois eu desvalorizei o câmbio. Eu precisava de R$6 para comprar $1. Olha só, pensa que eu fabrico um produto aqui no Brasil, tá? Então eu fabrico aqui e eu vendo para fora. Eu vendo para o exterior. Então eu mando o produto e recebo em dólar. Antes eu recebia R$3 por cada dólar. Agora eu recebo R$6 por cada dólar. É muito bom para quem exporta essa desvalorização cambial. Por outro lado, é péssimo para quem importa. Pensa que para eu construir, para eu fabricar este celular aqui, eu preciso de matéria-prima. E essa matéria-prima eu não consigo no Brasil. Eu preciso importar de outro país. Beleza. No primeiro cenário, eu pagava R$3 dessa matéria-prima. Agora eu vou pagar R$6 dessa matéria-prima. Então é muito ruim para quem importa. A desvalorização cambial tende a trazer inflação para a economia. Como assim? Vamos pensar de novo. No lado do importador, certo? O que eu falei? Eu vendo uma mercadoria aqui no Brasil. Só que para eu vender essa mercadoria, eu preciso importar peças de fora do país. E o câmbio, que era R$3, passou a ser R$6. Eu vou pagar o dobro. Você acha que eu vou fechar a minha fábrica e vou fazer outra coisa da vida? Não, eu vou continuar vendendo o produto. Eu vou pagar mais caro, eu vou pagar o dobro da matéria-prima. Só que eu repasso para o consumidor, parte ou total. Logo, gera inflação na economia. E aonde é visto de uma certa forma maior essa inflação? Porque nós temos dois índices, né? Nós temos o IPCA e nós temos o IGPM. Lembra disso? Tem que lembrar e casar todos os módulos, tá? É o principal. Tá, quando eu tenho uma inflação causada pela desvalorização cambial, é mais sentido no IGPM, porque o IGPM contém 60% de IPA, e aqui nós temos muitos produtos importados. Fechou? Agora nós vamos passar pelo risco cambial da valorização cambial. Valorização cambial é a mesma coisa que valorização do real frente ao dólar. Real ficou forte, assim como... eu não, mas tá. Melhora as importações e diminui as exportações. Por quê? Vamos pensar no cenário. Se primeiro eu precisava de R$3 para comprar o dólar e agora eu preciso de somente R$2 para comprar $1, concorda comigo que se eu exporto, lembra daquele cenário? Eu faço um produto aqui e eu mando para fora. Eu mando para fora o produto e recebo R$3. Só que agora valorizou o câmbio, eu estou recebendo 2, estou recebendo menos. Logo, eu diminuo as exportações, eu prejudico as exportações. Por outro lado, eu melhoro a importação. Eu não precisava comprar matéria-prima para fabricar meu produto. Antes eu pagava R$3 na matéria-prima e fabricava o produto. Agora eu pago 2. Pago R$2 mais barato, fabrico o produto e vendo lá, certo? Causa também uma desvalorização. Opa, está escrito errado aqui. Ó. Desvalorização do cenário nacional. Por quê? Se eu melhoro o cenário para quem importa, o consumidor ele tende a trazer produtos de fora e ele deixa de olhar para as empresas nacionais. Então, desvaloriza o cenário nacional, certo? Assim, nós encerramos essa primeira aula sobre política cambial. Muito importante você lembrar que política cambial nós temos
Conselho Monetário Nacional como determinador de diretriz, Banco Central conduz sobre as 4 políticas e, principalmente, entender, mais do que, é claro, entender o risco de cada um, mas entender o conceito de desvalorização e valorização. É muito importante nessa aula, tá bom? Aguardo você na próxima aula, que é daqui a pouquinho. Ei, tá gostando desse conteúdo gratuito? Então faz o seguinte, compartilha para todo mundo que está estudando para CPA 20, que eu quero todo mundo aprovado, assim como você. Não se esqueça que na plataforma de estudos da Unibanco, você conta com mais de 1000 questões de múltipla escolha para você fixar bastante o conteúdo e também entender a linguagem da prova. Além disso, a plataforma conta com um suporte especializado de professores para te auxiliar, tirando todas as dúvidas que você tiver durante o seu caminho até a aprovação. O link para você se inscrever está aqui embaixo na descrição e você se inscreve por apenas R$ 49,90 mensais, modelo de assinatura mensal, onde você cancela quando você quiser.